vocês aqui na sala, hein? Quando chega a terça do transbordo sem fim, se você ficar alegre, porque se estamos transbordando, foi como a Zita falou, estamos cheios, não é isso? O Senhor está sempre nos enchendo. E aí a gente precisa estar transbordando, senão não vai ter mais como sair. Então, quando eu vejo assim que uma pessoa está, olha, eu quero transbordar, eu vou transbordar, eu preciso transbordar, a gente louva o Senhor mais um pouquinho, é ou não é? Porque a gente tem certeza que o Senhor não desampara nenhum de nós. Então, se você está aí retendo isso, não retém, não. Faça como a Zita falou, olha, Mônica, eu quero transbordar. O meu transbordo pode não ser igual ao da dona Laura. Não tem problema, ninguém é igual a ninguém, ninguém tem o processo de ninguém. Mas o seu transbordo é único e queremos ouvir você. Então, vem para cá, desde já quero agradecer o meu amigo de todo momento, de todas as horas, meu amigo Clifton Rocha, que se colocou aqui e falou: olha, Mônica, eu quero transbordar. Eu tenho algo. Então, querido, volte para agradecer. Eu tenho algo para que você vai esperar completar? Vem contando de pedacinho, vem fazendo uma Netflix com a gente aqui de transbordo. Então, vem para cá, Clifton, fique muito bem à vontade. Desde já quero te agradecer, que o Papai do Céu continue te abençoando nessa manhã de terça-feira de transbordo sem fim. Vem para cá, Clifton Rocha. A paz do Senhor Jesus para todos, graça e paz. Eu estou muito satisfeito porque o testemunho que eu vou contar hoje, ele aconteceu há 25 anos atrás. Na semana passada, quando eu fui sábado, né, que eu estava lá em Conceição de Jacaraí, aquela família que estava comigo participou desse evento que aconteceu. E quando você falou de vir transbordar e tal, no sábado e tal, e eu falei assim, vou contar esse testemunho, vou contar. Porque eu tenho certeza que nós vamos aprender bastante nessa manhã com esse testemunho, tenho certeza disso. E vai edificar a fé, vai fortalecer, e quem sabe, né? Quem sabe, através dessa gravação, possa consertar alguém, né? Tenho certeza disso, que Deus vai fazer isso. Mas, enfim, eu gostaria primeiro de ler um texto da Bíblia que diz assim, em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Esse versículo é bem conhecido. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. E esse texto que nós acabamos de ler, ele tem a ver com esse testemunho, porque há 25 anos, né, eu ainda era muito menino no Evangelho, era muito menino. Ainda não cresci muito, não, mas eu era muito menino. Mas hoje já não, né? E sabemos muito bem que as pessoas ela vivem no Evangelho, muitas das vezes por causa da religião, muitas das vezes porque verdadeiramente aceitou a Cristo mesmo, convicto disso, convicto da salvação, mas algumas coisas ela ainda não se libertou. Parece que ainda é o mesmo menino, né? Algumas coisas não se libertou, mesmo passando os anos. E esse testemunho ele tem a ver com isso. Tem a ver com isso. Eu certa vez eu estava pensando em contar esse testemunho já há um tempo atrás, mas nunca Deus havia permitido. Mas hoje, sábado passado, Deus colocou no meu coração para contar esse testemunho. Eu acho que o dia exato para ser contado seria hoje mesmo, né? Graças a Deus. E o que aconteceu no passado, há 25 anos? Ali, aquela família que estávamos sábado juntos, lá em Conceição de Jacaraí, elas me chamaram para furar um poço artesiano, que na época eu furava. E eu cheguei lá para furar esse poço artesiano, e você sabe muito bem, quem conhece sabe que fosso artesiano você fura, tem algumas maneiras de furar, e uma delas é com uma bomba, né? Você vai com um trado, vai girando ali e tal, e com a eletricidade e água, né? Então, os dois ali sabem que não combinam muito bem, a eletricidade com a água. E eu estava ali trabalhando muito naturalmente, já havia furado vários poços, vários, foram muitos que eu furei, depois desse ainda furei muitos outros também. Eu estava furando.
Só que, num determinado momento, eu fiquei agarrado mesmo, literalmente, na fiação onde eu estava trabalhando. E eu gritava para que as pessoas pudessem me socorrer. Só que depois eu soube que minha voz não saía. Eu imaginava estar gritando mesmo, mas eu soube depois que a voz não saía. Eu estava muito bem furando normalmente, e quando eu toquei na água, porque a água vai saindo conforme vai jogando a bomba, vai jogando para fora, e a parte elétrica estava também com um fio ali, desencapado em algum lugar lá, tocou, e eu fiquei agarrado e eu estava em pé, eu fiquei como que quicando para trás mesmo, até que eu, quicando para trás, caí num lugar que não tinha mais o contato da água, e aí levei aquela pancada e caí para trás. E aí foi que eu falei que estava agarrado, porque que ninguém foi me socorrer, porque ninguém foi lá desligar a eletricidade. Por que ninguém tomou atitude? Por que ninguém me ajudou? Por que ninguém me socorreu? Por que ninguém chamou alguém para socorrer? Então, são vários questionamentos que eu quero deixar para nós nessa manhã. Aí vem a pergunta, vem a resposta. Há um mês antes, na época, estava junto com essa dona Alice, a mais idosa naquele grupo, nós estávamos ali, dona Alice, uma pessoa que eu conheci na época também, já há uns 3 anos, mais ou menos, na época, e eu trabalhava com meu churrasco já, fala, que eu ajudava. E aí, fechando a loja, eu arri a porta, tem uma metade, tem uma parte, e ela... Não, minha internet tá ruim, vocês não estão ouvindo, não? Clifton, deu uma Mônica, está pequena ouvindo bem? travadinha aqui, agora tá melhor. Tá. E aí, Não, mas não, deu deu para para entender entender, alguma mesmo coisa? picotado no pedaço que ficou, mas deu para entender. Tá. Então, estava na loja, fechando a loja, está fechando a loja, e a porta na metade, e a dona Alice vinha lá de dentro, uma outra pessoa do lado de fora esperando, distraído lá, e eu vim em direção à porta para poder arriar quando passasse todo mundo, e eu bati na porta com a mão e meti a mão na testa, fingindo, ou seja, mentindo e brincando ao mesmo tempo de que eu havia batido a testa ali. A dona Alice correu, machucou, que isso, meu Deus, machucou, e tal. Eu abaixei a cabeça, como se estivesse sentindo aquela dor imensa, né? Somente estava brincando, para mim era uma brincadeira, né? Só que eu estava mentindo. Eu estava fazendo coisas como menino, né? Eu não sabia que aquilo, uma brincadeira, pudesse ocasionar em algo tão sério lá na frente. E um mês depois, mais ou menos, 2 meses, não sei exato, né? Eu fui furar o poço artesiano dela. Ela precisou, eu fui lá furar o poço artesiano. O que aconteceu? Eu agarrado, preso à energia elétrica, morreria se Deus não fosse comigo, porque ninguém se moveu para me ajudar. Ninguém se moveu para me socorrer. Ninguém se moveu para poder desligar a chave geral, ou puxar o fio, ou qualquer outra coisa. Ninguém. Por causa de uma brincadeira, que nessa brincadeira tinha uma mentira. E aí, esse testemunho, nós estamos entendendo, compreendendo de que quando nós somos meninos, temos pouca ciência do que realmente a vida vai nos proporcionar, nós agimos como menino. E naquele período
há 25 anos atrás, eu fiz isso. Agi como menino. Brinquei com a mentira, brinquei com a verdade, e, no entanto, quando no momento que eu mais precisei, naquela hora, ninguém pôde me socorrer. Ninguém pôde me ajudar por conta de não ter acreditado no que estava acontecendo, embora fosse verdade. Por que que eu trouxe hoje esse testemunho? Por que que me trouxe essa mensagem, esse testemunho? Quando eu vim morar nessa casa aqui, que hoje eu moro e gosto muito, comprei a outra, estou preparando ela, estou ajeitando aos pouquinhos, com uma calma, mas não tenho nenhuma pressa de sair dessa casa. No domingo mesmo eu estava no almoço em família aqui, foi maravilhoso. Ontem passei uma manhã inteira com a minha esposa na piscina, foi a coisa mais gostosa do mundo. Então eu não tenho pressa nenhuma de sair dessa casa. Só que quando o ano passado, fez um ano que estou morando aqui, o ano passado eu vim procurar uma casa, eu saí para procurar uma casa, eu saí com o meu carro de um local distante, vim andando e parei nessa mesma rua e vim direto nessa casa aqui. Deus me direcionou para cá. E quando a mulher me viu a Nazaré, ela falou assim, ela não estava nessa casa, estava na outra, na casa da mãe do esposo dela. E ela viu e olhou para nós lá na rua. Vocês vieram ver a casa? Sim, viemos. A casa é de vocês. Eu falei, mas como? Nem falamos nada. Não... Viemos ver a casa, mas nem vimos a casa. Não, mas vocês vão gostar, é a casa de vocês. E eu fiquei maravilhado com isso, porque a minha esposa já conhecia a casa, então ela já estava muito satisfeita, ela já conhecia a casa. E aí eu entrei, vim conhecer e tal. Só que quando eu cheguei aqui, ela foi contando a história, como é que é a casa, tal. Tinha 5 pessoas que já estavam pedindo para alugar essa casa. Só que essa moça falou assim, essas 5 pessoas estão pedindo, não senti de Deus alugar, não senti vontade alguma de alugar. E quando eu vi vocês, ela falou assim, ela falou desse jeito, eu vi uma área tão grande, uma coisa, um brilho, uma coisa tão assim, diferente, que na mesma hora, se for para alugar a casa é deles. Bom, até aí tudo bem, até aí tudo bem. O testemunho traz agora a minha reflexão. Quando, na hora de alugar, você sabe muito bem, todos nós sabemos que você tem que ter 3 meses de depósito de aluguel, algumas situações 2 meses de aluguel ou 1 mês de aluguel. E ainda, às vezes, ainda tem que ter comprovante de salário, né? Tem que ter fiador, tem uma série de coisas. E aí ela chegou e falou assim, é apenas 2 meses de aluguel só aqui que eu cobro e tal. Tudo bem, vamos arrumar esse dinheiro, vamos trazer para você. E aí essa era a parte mais simples para mim no momento, na época. E aí veio aquela questão, eu preciso dos documentos direitinho para poder fazer o contrato, bababá, e tal. Aí veio a questão. Como eu vou comprovar salário se a empresa que eu trabalho na época, só com o grupo Rinodê, né? E aí, como é que eu vou comprovar quanto eu ganho para mostrar a ela e trazer para ela? Aí vem a questão. Eu arrumo alguém, chamo alguém para poder alugar para mim, chamo alguém, arrumo um jeitinho. O que eu faço? Vem a questão. Sentei com a Nazaré para conversar com ela. Nazaré, o que nós vamos fazer? A mulher não vai querer, você está entusiasmada, não pode se frustrar. Ela, Clifton, se tiver de ser nossa, vai ser. A gente tem que se preocupar, não. Aí eu falei, mas e agora? Se já não, todo mundo aqui pede comprovantes de salário, de empresa, todo mundo pede. O que nós vamos fazer? Bom, uma coisa é certa, mentir a gente não pode. Mentir a gente não pode. Porque agora eu já não sou mais menino.
Agora eu já faço as coisas como homem, como adulto. Já deixei as coisas de menino para trás. Bom, como falar com esse casal agora que nós não temos comprovante? Aí chamamos ele, isso era no sábado, nós vimos a casa na sexta de tarde, no sábado chamamos ele, ó, estamos com dinheiro para te dar e tudo, só que tem um detalhe, o quê? Eu trabalho assim, assim, assado, tal, 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 desse jeito, dessa maneira, sabe muito bem que a venda ela para muitas pessoas, hora vende, hora não vende. Graças a Deus eu vendo bem, tem como eu pagar e tudo, mas eu não tenho como comprovar. Aí ele virou e falou assim: e qual o problema? Eu disse, não, é porque todo mundo pede comprovante, pede tudo. Não, mas quando a minha esposa viu vocês, ela falou que seria vocês, a gente não vai voltar atrás. É vocês. Então, irmãos, eu precisava contar esse testemunho, porque eu ainda não havia contado com detalhes. Porque, irmãos, quantas e quantas vezes nós perdemos grandes bênçãos porque nós faltamos com a verdade. Por menor que seja o perigo, tem que ser com verdade. Há 25 anos atrás, eu não tinha ciência daquela brincadeira que eu fiz, que poderia me trazer uma consequência muito grande. Mas hoje, sabemos muito bem que verdadeiramente não podemos de forma alguma usar da inverdade, comer as verdades, comer as mentiras. E aí nós fomos abençoados, nós estamos nessa casa, fez um ano já que estamos aqui, fez um ano que nós fomos roubados, fez um ano que nós passamos por lutas e dificuldades, fez um ano que eu não tinha 1 quilo de alimento perecível para poder ajudar o necessitado, e hoje, todas as vezes que eu oro para almoçar, ou jantar, ou lanchar na rua, onde for, eu fecho meus olhos e falo com o Senhor: Senhor, muito obrigado, que esse prato de alimento que eu estou comendo agora, eu te dou graças, mas que o Senhor sempre coloque na minha mesa um prato a mais para que o meu um amigo, um necessitado, uma pessoa que precise chegar, eu tenha para poder servir. Irmãos, e verdadeiramente passamos lutas e dificuldades, mas porque nós decidimos fazer o certo, buscar sempre fazer o melhor e se enquadrando nos padrões bíblicos, não no padrão de igreja ou denominação ou liderança, mas padrões bíblicos. Aquilo que Jesus ensinou, aquilo que Jesus fez, eu tenho certeza, irmão, que nada tem falhado, tem dado tudo certo. As pessoas têm o costume de dizer, mas dizer, eu não consigo compreender isso. Que a vida do crente tem que ter alguma coisa errada para poder dizer que está tudo bem. Eu não consigo ver dessa forma. Eu não consigo, porque quando Deus fez tudo que fez, ele deixou Adão lá e não falou que ia trazer problema para ele. Não falou. Somente que era desfrutasse. Quando um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele procura desfrutar daquilo que Deus dá, agradecendo sempre, com gratidão em todo o tempo, não é necessário nada de diferente para que possa melhorar. Ao contrário, tem um texto bem clássico, né, Mônica, que alguém fala, né, que não há nada que bom, né, que não possa melhorar, né? Você conhece bem esse texto, a Lila conhece também esse texto muito bem, e eu tenho visto isso na minha vida todos os dias. Tudo que é bom tem melhorado. Tudo que é bom tem melhorado. E quando melhora, tem algo mais à frente ainda melhor ainda. É tipo quando uma criança ou um adulto mesmo fala assim, é, é, é até meio errado, né? Eu esqueci até como é que eles falado, né? A pessoa fala é muito grande, muito, sei lá, muito melhor, sei lá, né? Tem uns textos assim, né, que a pessoa fala que é mais ou menos assim, né? A bênção ela tem vindo de tal forma, de tal maneira que verdadeiramente tem melhorado a cada dia. Mas hoje, nessa manhã, irmãos, eu
Deus colocou no meu coração para contar esse testemunho. Há 25 anos atrás, eu agi como menino, fiz uma brincadeira. Essa brincadeira poderia ter me custado a vida ou mesmo me deixado sequela, mas Deus teve misericórdia de mim. Hoje, por mais que a gente brinque, por mais que a gente fale algo, sabemos que temos que, mesmo na brincadeira, usar a verdade, porque ela pode trazer grandes e sérias consequências. Deus abençoe a todos e Deus continue falando conosco, continue nos exaltando, mas, acima de tudo, que nós exaltemos o nome santo do Senhor com as nossas ações, nossas práticas, porque nós sabemos disso, estamos rodeados com uma nuvem de testemunhas, procurando em todo o tempo algo para poder nos apontar nosso erro. Não sou aquele que posso dizer que sou perfeito, jamais, mas estamos procurando cada vez mais acertar. Eu tenho mais algo para contar, conversar com a amada igreja online, né? E eu tenho certeza que vamos também poder contar isso aí. Não é algo para poder dizer assim, que maravilha, mas é algo para poder vamos colocar assim, que é necessário ser feito. Depois eu vou conversar com a Mônica, talvez eu converse com a pastora Rosimar, a irmã Ana, para que eu possa verdadeiramente resolver mais essa causa que Deus tem colocado nas nossas mãos, que tanto está me incomodando. E aí nós vamos mais à frente contar esse testemunho. Não sei quando, mas vamos contar também. Mas o testemunho hoje, Mônica, é isso. O testemunho é esse que Deus fez na minha vida 25 anos atrás, 26 por aí, mais ou menos isso, junto com aquela família que hoje eu tornei a comentar, hoje não, sábado eu comentei com eles que contaria esse testemunho e eles ficaram muito alegres. Depois eu passar a gravação para eles. Deus abençoe a todos, Deus abençoe verdadeiramente cada um de nós e cada familiar aqui nessa sala, tá bom? Muito obrigado aí mais uma vez. Obrigada, Clifton, obrigada. Não há nada tão bom que não possa ser melhorado. Não é isso? É essa frase que a gente ouve. Quando eu era criança, eu pensava, falava como uma criança. Agora não mais. Agora eu sou adulto. Não posso pensar e nem falar como criança. E foi interessante, Clifton, você trazer isso, porque está chegando, né, o dia que todo mundo gosta de fazer essas brincadeiras. Eu sou uma, né? Era uma, sempre aprontava algo, que é o dia 1º de abril. Então, eu já ficava contando aquele dia para fazer uma brincadeira dessa para minha mãe, para o Rogério, né? Não faço mais, já tem um tempo, mas eu sei que tem pessoas ainda que ficam aguardando esse dia, né? Para fazer essa brincadeira e esse transbordo caiu como uma luva, vamos dizer assim, né? Você não é mais menino, você não é mais criança. Hoje já tem um entendimento, e louvado seja o nome do Senhor, né? Pela misericórdia dele, o Clifton está conosco aqui. Eu tenho 2 parentes que, num pequeno choque desse, um mexendo na antena, num tempo de chuva, voou do telhado, e o outro em casa mesmo, e não teve essa segunda oportunidade, né? Que o Clifton teve e de estar aqui compartilhando conosco. Então, isso é para a gente louvar o nome do Senhor, né? Porque Deus, ele é misericordioso, ele sabe que eu e que você estávamos precisando disso nessa manhã. E quando Deus abre portas, querido, não tem quem feche, né? Você loca sem comprovante, você faz tantas coisas que você fala, meu Deus, como é que isso pode ter acontecido? É porque é Deus na frente. Se Deus está na frente, está tudo certo. Ele resolve, ele comanda. Obrigada, Clifton, por estar aqui comigo. Dona Laura, a nossa pastora ainda não colocou lá no grupo, mas assim que ela colocar, eu passo para a senhora. Ou lá no Transbordo, a senhora me liga para saber o livro que vai estar meditando nessa semana de santificação, viu? E qual é o alimento que vamos deixar aqui de comer nesse dia de hoje. Obrigada a você que está aqui comigo. Deixa eu ver se eu consigo chamar aqui minha madrinha para fazer essa oração final. Desde já agradecendo o Clifton e convidando você aí para trazer esse transbordo. Você pensa, né, quando a gente vai falar o transbordo, a gente pensa, né, isso tem que ter acontecido agora,
Não, querido, traga algo para edificação do corpo, viu? Pode ser de 20 anos, de 30 anos. Eu tenho um transbordo que está ali programadinho, o Senhor já tem me incomodado há muito tempo e não é de agora, mas é algo que o Senhor quer falar. Vou entrar nessa fila do transbordo, que bom saber que quando você transborda, é o Senhor que está te enchendo mais e mais, viu? Ana Maria, tá aí? Deixa eu ver se a Ana Maria já não voou. Vem para cá orar conosco. Ana, acho que está sem som. Você está me ouvindo? Eu estou. Ah, agora sim. Está ouvindo agora? Agora perfeito. Está me ouvindo? Sim, sim. Obrigada, Senhor. Muito obrigada por esse dia maravilhoso. Obrigada pela vida do Clifton. Obrigada, Senhor, por essa verdade, Senhor, que é o Senhor nas nossas vidas. Obrigada, Espírito Santo. Continua, Deus, falando, ministrando sobre as nossas vidas. Continua, Deus, levando-nos além de nós mesmos, porque o Senhor é a nossa justiça, porque o Senhor é a nossa verdade. Senhor, que o Senhor continue operando, Deus, que o Senhor continue fazendo milagres, maravilhas, porque são esses milagres. Para alguns parece tão pequenos, mas é só quem vive, Deus, que pode contar com detalhes, com riquezas, quão profundo é. Senhor, como é maravilhoso te servir, como é maravilhoso poder te engrandecer, como uma mentirinha é uma verdade tão grande, como é bom engrandecer o teu nome. Senhor, nós glorificamos hoje a vida do Clifton, poder estar exaltando o seu nome através da vida dele. Que se levantem homens e mulheres através da vida dele, para poder engrandecer o seu nome. Obrigada, Deus, muito obrigada pelo dia chamado hoje. E, Senhor, que caia o 1º de abril e se levante o primeiro dia do Senhor, o primeiro dia engrandecido e relevante, e que venha. No 1º de abril eu fazia, hoje eu honro ao Senhor. Deus, como o Senhor é grande. Continua, Deus, ministrando as nossas vidas hoje, Deus. Muito obrigada, Senhor, que nós não usamos a vida de ninguém, e que nossas atitudes sejam bem pensadas, porque nós temos um Pai que é fiel e que nos chama a pensar e a engrandecer e vangloriar o outro. E para isso, o Senhor é o nosso Pai. Obrigada, Senhor. Muito obrigada. Gratidão, Deus. Gratidão por cada vida aqui. Gratidão pela vida e pela família do Clifton, Deus. Gratidão pela vida da Mônica, do Rogério e por toda a sua família. E por cada família aqui hoje reunida. Senhor, continua conosco no decorrer do dia de hoje. Senhor, derrama bênção sem medida sobre as nossas vidas. Senhor, derrama cura, cuida das necessidades daqueles mais necessitados e daqueles, Deus, que confiaram as nossas orações. Senhor, traga as vidas e que eles desfrutem, Deus, de tudo aquilo que o Senhor tem preparado e que o Senhor está derramando sobre as nossas vidas, porque até os cachorrinhos, Senhor, desfrutam das migalhas que caem da sua mesa. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Obrigada, Ana Maria. Obrigada a você que está aqui comigo nessa terça do Transbordo Sem Fim. Amanhã é Quarta Estratégia com o Rogério Souto. Eu aguardo você aqui às 7h05 da manhã. Beijo no seu coração. Obrigada, Lila. E daqui a pouco a gravação está subindo no grupo para você compartilhar. Beijo grande.